Bom, para quem está assistindo a gente ao vivo, boa tarde. Muito obrigado por vocês reservarem um tempinho da semana de vocês para acompanhar o webinário. Vocês são sempre super bem-vindos aqui. Para quem está vindo pela primeira vez, já fica o convite para vocês participarem dos próximos, que acontecem mensalmente. Para quem está vindo aqui já pela segunda vez ou já participa com a gente, é sempre um prazer receber vocês de volta. E para quem está assistindo gravado, porque essa aula fica gravada para a posteridade, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja assistindo a gente. Bom, depois da fala da Patrícia, vamos dar início então à nossa aula de hoje sobre suplementação de aminoácidos essenciais, né? A sigla que vocês veem na tela aí, EAAs, ela é a abreviação do inglês, né? Que quer dizer Essential Amino Acids. É importante falar que quando a gente fala de aminoácidos essenciais, pessoal, a gente não está falando de suplementação de BCAA, por exemplo, a gente não está falando de suplementação de aminoácido isolado, são suplementos diferentes. Para quem não conhece, às vezes tem alguém aqui recém-formado, estudante, suplementação de aminoácidos essenciais significa suplementar todos os aminoácidos essenciais juntos, tá? Então, esse é um produto que você encontra dentro da Performance com o nome comercial de Sínteses, tá? E é um produto que tem uma série de diferenciais e pontos positivos que a gente vai abordar na aula de hoje. Muito da literatura, afinal, isso aqui é uma aula acadêmica, tá? Para fundamentar tudo o que for dito aqui. Todos os produtos da Performance, e esse é o meu papel como consultor científico, ele tem que seguir esse caminho. A literatura bem fundamentada é utilizada como embasamento para que se desenvolva um produto, se fundamente ele, leve ele até a prateleira e, por fim, a gente faça isso daqui. A gente comunique vocês, ensinando o prescritor o que é o produto, de onde ele veio, o que já foi estudado sobre ele e como utilizá-lo, tá? E essa é uma relação de troca que para nós é muito importante e muito legal. Eu já deixo logo de cara uma sugestão de leitura para vocês. Recomendo que todos, ao final dessa aula, no seu tempo, busquem esse artigo da Amino Acids, publicado no ano de 2009, pelo Yuval Wu, que é uma autoridade no estudo de aminoácidos no mundo. A revista já tem um nome bem pejorativo, né? Amino Acids. E esse artigo é uma revisão. Algumas coisas que eu tirei da aula estão dentro dessa revisão, que vale a pena vocês, obviamente, lerem, estudarem, mas terem como material de consulta, porque ela é muito grande. Ela é bem extensa mesmo, ela tem 17 páginas, e ela é uma literatura muito rica, tá? Então, fica uma sugestão de leitura pós-aula para que a gente continue falando desse assunto. Primeira base que a gente vai revisar aqui agora é um pouquinho da função bioquímica, que é importante, mas a gente esquece, por mais banal que seja, né? Que é a função primária que nós temos de glicose, aminoácidos e ácido graxo. Então, quando a gente olha lá puramente uma molécula de glicose, quando a gente olha um ácido graxo, eles têm uma similaridade, ou seja, ambos são feitos por átomos, moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. E quando a gente vai lá no livro de bioquímica básica, que a gente aprende lá no primeiro ano da faculdade, o Leninger, né, e procura lá qual é a função do carbono, hidrogênio e oxigênio juntos, a função dessas três moléculas, átomos juntos, é fornecer energia, tá? Então, carbono, hidrogênio e oxigênio, quando estão conjugados, têm um papel primário, fazem outras coisas, claro, mas o papel primário é o fornecimento de energia. Quando nós falamos de aminoácido, a gente está falando de uma molécula que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, mas tem nitrogênio acoplado nesses três. Então, a conformação alterada muda completamente a função. Então, a função primária de aminoácidos, logo e, portanto, de proteínas, não é fornecer energia. Pode fazer isso também, mas não é a função primária, tá? Fornecer energia. Quando a gente vai lá de novo no livro de bioquímica lá do Leninger e procura qual é a função do nitrogênio no corpo humano, e isso é uma coisa que é imutável, atemporal, não vai mudar, está escrito lá, o nitrogênio tem a função de construir ou de reparar tecido. Balanço nitrogenado. Então, quando a gente fala de aminoácido, diferente do que quando a gente fala de glicose e ácido graxo, é importante que a gente entenda que nós estamos falando de um suplemento, nutrientes voltados para construção, voltados para reparo de tecido danificado,
tá? E que podem fornecer energia. Mas que para que isso aconteça, um processo precisa ocorrer aqui, chamado de gliconeogênese, ou seja, gasta energia você fornecer energia a partir de aminoácidos, porque você vai ter que submeter isso aqui a uma reação lá no fígado para remover essa molécula de nitrogênio e usar esse esqueleto de carbono que fica aqui. Então, a função primária do proteína e aminoácido não é ser anticatabólico, porque tudo que é anticatabólico é aquilo que fornece energia. Quem é anticatabólico são esses três aqui. A função de proteínas e aminoácidos é construir ou reparar tecido. A gente pode concordar, discordar, não tem problema nenhum. Mas isso, como eu disse, é imutável, isso é bioquímica, e assim sempre foi, e assim sempre será, tá bom? E aí, dentro da classificação ali que nós temos de aminoácidos, a gente tem duas classificações que a gente conhece, mas às vezes vale a pena aprofundar um pouquinho mais nisso, que são os aminoácidos essenciais. Então, quando a gente fala de suplementar aminoácidos essenciais, nós estamos falando de suplementar isso aqui, ó. Esses aminoácidos de maneira isolada, porém juntos, tá? Então, eles não estão ligados. A arginina está solta, a histidina está solta, todos eles estão soltos, mas eles estão no mesmo espaço, eles estão misturados. Você não está suplementando um peptídeo, você não está suplementando uma proteína, você está suplementando os aminoácidos soltos, juntos, ao mesmo tempo, tá? Esses aminoácidos essenciais, por que são essenciais? Porque a gente não produz, a gente não consegue formar o esqueleto de carbono dele endogenamente. Então, a gente precisa obter de forma exógena, tá? Mas a importância não é só essa, né? Afinal, eles são necessários para os tecidos gerarem todo o processo de construção e reparo, que a gente chama de turnover proteico, mas tem uma função bem importante que é negligenciada a partir dos aminoácidos essenciais, que é fornecer esqueleto de carbono para que você sintetize os aminoácidos não essenciais. Então, muitas vezes, a gente produz aminoácidos, que são os não essenciais, e se a gente consegue conduzir a produção dele dentro de nós, mas essa produção, ela é orquestrada pelos aminoácidos essenciais. Em outras palavras, você produz aminoácido não essencial a partir de aminoácido essencial também. Então, se você tem deficiência de aminoácido essencial, é bem provável que você possa ter deficiência de aminoácido não essencial também. Então, a importância da nutrição nesse nível aqui, ela é extremamente relevante. E as necessidades de aminoácido essencial, elas vão se alterando ao longo da vida e ao longo das demandas que nós vamos gerando, como doenças metabólicas, atividade física, dependendo da atividade física, do exercício, as dietas que nós criamos para os pacientes, ou seja, déficit calórico, normocalórica, hipercalórica, é em função disso tudo que esse ambiente de necessidade vai aumentando ou vai diminuindo, tá? Essa é uma tabela que ilustra a concentração de aminoácidos essenciais e não essenciais. Aqui a gente tem os dois, tá? Que nós temos no sangue e em jejum. Da mesma forma que a gente tem a nossa glicemia, que é a concentração de glicose de jejum, a gente tem a nossa aminoacidemia, que é a concentração de aminoácidos, que pode ser medida em jejum ou pode ser medida no estado pós-prandial, que é depois que você se alimenta, né? E aqui a gente está vendo a concentração no sangue, que é o mais importante, tá? E a concentração aqui na urina, né? No sangue, vamos se ater aqui a isso, a gente tem cada aminoácido, olha só, numa concentração específica no período de jejum. Por que é interessante entender isso? Porque nós não fazemos estoque de aminoácido livre igual a gente faz de glicogênio, por exemplo. A gente ingere um aminoácido, a gente usa ele dentro do turnover proteico tecidual, que pode ser no músculo, no coração, no rim, no fígado, no pulmão. A gente usa um aminoácido para o turnover e joga o excedente fora. A gente usa e joga o excedente fora. Alguns desses aminoácidos são usados para construir estrutura, proteína. E aí a estrutura proteína fica lá. Mas o aminoácido livre, às vezes ele entra, desempenha o seu papel e ele é oxidado. Ele entra, desempenha o seu papel e ele é oxidado. Então, quando a gente vai estabelecer recomendação de carboidrato, muitas vezes a gente pensa lá na ponta. Quanto que eu tenho que consumir para o meu glicogênio encher, para eu armazenar ali dentro? Isso eu não posso fazer com proteína e nem com aminoácido. Quanto que eu tenho que consumir para encher o músculo de aminoácido? O músculo não estoca aminoácido.
O músculo estoca só 2 aminoácidos na forma livre, que a gente vai ver no próximo slide. Então, a gente tem que se pautar muito pela concentração do sangue. E a pergunta que a gente se faz constantemente, quando a gente monta a dieta refeição a refeição, é: quanto que eu tenho que aumentar o meu aminoácido no sangue para que o meu tecido entenda essa elevação e ele passe a responder? Esse é o aqui que começa o quebra-cabeça quando a gente está montando dieta e a gente fala: eu vou colocar nesse horário X gramas de proteína, porque aqui tem tantos gramas de aminoácido essencial, e eu vou fazer isso ou na forma sólida, comida, ou na forma de proteína intacta, whey protein, ou eu vou fazer isso na forma livre, porque a partir daí eu vou mexer nas curvas de aminoácido no sangue, e isso vai impactar em resposta anabólica, saciedade, por exemplo, sinalização celular. Então, o quebra-cabeça começa a ser montado aqui, a partir do momento que você entende como que você, refeição a refeição, cada vez que você come, essa é a beleza da nutrição, você está mexendo de maneiras diferentes na concentração sanguínea desses aminoácidos, tá? E a diferença que você tem de usar esses tipos de fontes que eu falei, a gente vai discutir já já, mas isso impacta na dinâmica dos tecidos, né? Então, veja, tem tecidos que têm uma preferência maior por alguns aminoácidos essenciais, por exemplo, o músculo tem uma afinidade grande pelos BCAAs, que são aminoácidos essenciais, né? O intestino tem uma afinidade grande por outros aminoácidos, como, por exemplo, a arginina, a glutamina, assim como as nossas células do sistema imuninato, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, macrófilo, a nossa linha de defesa primária, né? A primeira linha de defesa. O fígado tem uma afinidade maior por alanina, que não é um aminoácido essencial, mas é o nosso principal aminoácido gliconeogênico. Então, entendendo o metabolismo de cada grupo de aminoácidos em cada tecido e como que esse tecido responde em função do aumento na concentração do sangue, é que você passa a ter o efeito terapêutico ou o efeito ergogênico esportivo que você procura, tá? Existe uma diferença, e não é uma, são várias, né, e são grandes, quando a gente fala de adequar a ingestão de aminoácido, porque você pode fazer isso de várias maneiras, tá? Aqui na figura a gente tem 3 que exemplificam muito bem isso que eu estou falando. Normalmente o nutricionista ele se preocupa em calcular a quantidade de proteína do dia, né, e sair distribuindo, fracionando. Isso é o primeiro princípio, está correto, mas a gente tem que colocar como variável nessa montagem, nesse quebra-cabeça, qual é a hora da comida, qual é a hora da proteína em pó e qual é a hora do aminoácido livre, porque eles têm diferenças. Então, vejamos. No final das contas, eu vou acabar disponibilizando o aminoácido no sangue, né? Independente da forma que eu fizer. Mas se eu optar por ingerir uma refeição sólida, comida, eu vou ter que submeter essa proteína a um processo primeiro de mastigação, deglutição, digestão, absorção, para depois chegar no sangue, e isso não é rápido, porque esses processos demandam tempo, para que depois isso chegue num tecido. Isso tem caloria. Comida tem caloria. Comida tem digestão, comida tem absorção e tem uma velocidade de passagem para o sistema, para o sangue. Ou seja, mexe com a curva de aminoácido no sangue de uma maneira mais lenta. Quando eu passo para a proteína intacta, que é em pó, eu já tiro uma variável daqui. Não tenho mastigação. Logo, o processo de entrada é mais rápido. E a digestão também é mais rápida. E logo, a absorção é facilitada. Então, a curva de aminoácidos no sangue é diferente. Então, quando eu coloco proteína em pó, não é a mesma coisa em relação a quando eu como. É muito equivocado quando a gente fala, o paciente não gosta de whey protein, então eu dou comida. Você está trocando banana por avião. São coisas totalmente distintas, que geram comportamentos distintos e sinalizações distintas, por conta dessas dinâmicas que eu estou mostrando aqui. E quando você passa para o aminoácido essencial, a diferença aumenta, porque não só você não tem mastigação, como você não tem caloria. Logo, você não tem digestão. Você pula direto para a absorção. Então, a curva de aminoácidos no sangue é outra, é totalmente diferente. Logo, o impacto que isso vai dar no tecido também é diferente. Comida tem caloria, proteína em pó tem caloria, aminoácido não tem.
Comida tem digestão, proteína em pó tem digestão, mas é mais rápido. Aminoácido não tem digestão. Aminoácido é absorvido mais rápido. Comida tem mastigação, proteína em pó não tem, aminoácido não tem. Então, o quebra-cabeça tem que ser montado assim. O que está acontecendo na hora que eu estou comendo? Vai subir rápido, mediano ou devagar? E o como que isso vai impactar no meu tecido, no tecido que eu estou buscando atingir, tá? Existe uma relação de custo-benefício também, se a gente for olhar quando a gente fala de composição, né? Se você pegar 100 gramas de aminoácido essencial, você está tomando 100 gramas de aminoácido essencial. Se você pegar 100 gramas de whey protein, por exemplo, você não está tomando 100 gramas de aminoácido essencial, porque dentro do whey protein você tem aminoácidos essenciais e não essenciais também, afinal é uma proteína inteira. Quando você come, você está consumindo aminoácido essencial e não essencial também, tá? Então, se você quer fazer uma relação custo-benefício para a ingestão de aminoácido essencial, claro que consumir o aminoácido essencial é a alternativa mais vantajosa para você fazer isso. E aqui a gente vê o impacto, a diferença que tem de você modular essas curvas de aminoácido no sangue, tá? Então, vejamos. Aqui tem uma refeição padrão, né? Mixed meal significa uma refeição que tem tudo, né? A base da proteína aqui é o ovo, só para ilustrar, mas aqui nessa refeição tem gordura, essa refeição tem carboidrato, tem fibra, tem tudo aqui dentro, né? Então, se a pessoa consumiu essa refeição, veja o que acontece com os aminoácidos no sangue. Eles se elevam, mas é uma curva sustentada e tardia, né? Ela vai demorar para aumentar e ali depois de um tempo ela vai cair, né? Se você consumir uma proteína em pó, aqui no caso o exemplo é o whey protein, veja que ela vai subir, ela vai dar um pico, coisa que não acontece quando você consome uma proteína sólida numa refeição, e ela vai cair mais precocemente aqui em relação a uma refeição sólida. E se você consumir aminoácido livre, você está consumindo uma coisa que não tem calorias, não tem digestão, e se não tem digestão, logo não tem desconforto gastrointestinal, portanto, e isso vai ser absorvido muito mais rápido, tá? E o pico é muito maior, veja, em relação a uma proteína, porque aqui não tem digestão, aqui você absorve direto, você está pulando uma etapa aqui, só que a queda também é mais precoce em relação ao whey protein e também, obviamente, em relação à proteína sólida. Então, aquela velha troca que parece que faz sentido no primeiro momento, não gosta de comer, toma whey, não gosta de whey, toma aminoácido, não gosta de aminoácido, toma whey, isso é totalmente errado, né? A gente tem que pensar que as coisas são diferentes na composição, na função, na assimilação, ou seja, da hora que vai para a boca até a hora que chega no sangue, e essas dinâmicas de assimilação diferentes fazem com que as funções disso tudo sejam diferentes também, tá? Aqui tem um exemplo clássico, olha, de comparar, olha, uma refeição de 70 gramas com proteína, tá? E como tomar 15 gramas de aminoácido essencial. Então, perceba, olha, que essa refeição ela até aumenta a aminoacidemia, mas isso leva um tempo, é bem tardio, o aminoácido é bem mais rápido, né? A sinalização, ela vem bem antes. Então, a pergunta que você tem que fazer toda vez que você for montar a dieta e você começar a estruturar as refeições é: o que eu quero nessa refeição? Lembrem sempre dessa curva. Toda vez que vocês forem montar a dieta daqui para frente, vocês vão lembrar de mim falando dessa curva. O que eu quero nessa refeição? Eu quero que as coisas aconteçam de uma maneira lenta até a próxima refeição? Eu quero que elas aconteçam de uma maneira mais intermediária? Ou eu quero alguma coisa mais rápida? Qual que é a minha intenção nessa refeição? Mais detalhes sobre isso a gente discute normalmente nos nossos workshops, que a gente faz presencialmente nas cidades que a gente viaja. Agora, não sei, então fica aqui já de antemão um convite para todos que vocês estão assistindo. Fiquem ligados aí no Instagram da Performance, para vocês verem os próximos workshops presenciais, que são 8 horas de aula, só a respeito disso aqui, que vale muito a pena, tá? Alguma informação importante também que vale a pena para a gente trazer para o nosso contexto aqui de discussão. Olha só, vamos imaginar um paciente que faz exercício na hora do almoço, né? E aí ele vai dizer para você que o pós-treino dele é o almoço. Para vocês responderem aí na casa de vocês, no consultório de vocês,
Faz sentido terminar o treino, tomar whey e 15 minutos depois almoçar? Olha para essa curva. Faz sentido terminar o treino, tomar whey, 15 minutos depois comer? Misturar essas curvas aqui? Não, né? E tem informações na literatura já que dizem que quando você faz o uso de uma proteína isolada em pó, e na sequência você come, você diminui a resposta anabólica da refeição. Porém, se esse cara vai treinar na hora do almoço, ele termina o treino, você suplementa aminoácido que absorve rápido, não tem caloria, não tem digestão, não tira a fome, aumenta a sinalização muscular e na sequência ele come, acho que faz mais sentido. E o que a literatura diz? Que se você ingerir uma dose de 15 gramas de aminoácido, você não impacta negativamente a refeição que você vai fazer na sequência. Pelo contrário, você pode ter um efeito cumulativo, o aminoácido entrando, exercendo a sinalização e a proteína da refeição, sustentando isso depois. Percebam que proteína é um quebra-cabeça, que você tem que estruturar de acordo com o horário de treino, disponibilidade da pessoa. Você tem 3 alternativas aqui com dinâmicas diferentes para trabalhar. E isso é a nutrição de precisão, que todo mundo fala. É você saber modular curvas. Isso é uma das formas de aminoácido no sangue, baseado no seu objetivo com aquela refeição, né? Olha que interessante essa modulação de balanço proteico tecidual, né, em diferentes estados nutricionais. Então, veja, fazer jejum, né, olha o que acontece com o balanço proteico. Então, ainda insisto em dizer, né, que pessoas que dizem que jejum intermitente, ficar sem comer, não prejudica a massa magra, tenho as minhas dúvidas em relação a isso e prefiro me posicionar dizendo que a literatura, mostrando aqui para vocês, não é favorável ao processo de jejum por conta desse déficit que ele vai gerar na massa magra, tá? Claro, depende de qual jejum, de quanto tempo, qual hora, como foi feito, sim, concordo, mas de maneira geral, conceitualmente, tá? O fato de você fazer só exercício de força atenua um pouco as perdas, tá? Mas ainda assim não é tão suficiente para gerar um balanço proteico positivo. Quando você usa aminoácidos, mesmo que você não tenha exercício, você disponibiliza substrato, logo o balanço proteico se torna positivo. E se você combina aminoácido com estímulo mecânico, no caso do exercício, você consegue aumentar, amplificar essa resposta anabólica. Então, o que eu quero mostrar com essa figura? Que o determinante para que você tenha um balanço proteico no tecido positivo é a disponibilidade de aminoácido. Quanto mais aminoácido disponível você tem, maior é a tua chance de gerar um impacto positivo no turnover proteico. Se você não atender às necessidades de aminoácido, mesmo que você faça exercício, é bem provável que você fique no 0 a 0, ou você até, dependendo do exercício, você cria um déficit. Então é bem importante que vocês entendam como que está sendo realizado o consumo de aminoácidos essenciais ao longo do dia, a partir de proteínas, comida e da suplementação de aminoácidos também. Lembrando que essas necessidades podem aumentar. Então, veja, a pessoa que faz atividade física, ela tem uma necessidade aumentada de aminoácidos essenciais. Da mesma forma como a gente vai ver no dia de hoje, pessoas que fazem déficit calórico para emagrecer precisam de mais aminoácido também, porque o déficit calórico é um estado catabólico. E para você tentar contragir esse estado catabólico do déficit, você tem que tentar jogar mais aminoácido no sangue e não deixar aquela curva cair, tá? Alguns estudos, então, que ilustram isso para a gente, né? Olha só, esse é um primeiro estudo publicado no ano de 2020, no JISSN. Como que ele foi feito? Ele foi feito com homens e mulheres, né? Não tinha exercício aqui, bem importante que a gente entenda isso, para que a gente veja o papel do aminoácido isoladamente, tá? Depois a gente começa a acrescentar o exercício aqui na história. E algumas condições terapêuticas e clínicas, como o emagrecimento, por exemplo, onde ele testa 2 doses de aminoácidos essenciais, tá? 6,3 e 12,6 gramas, tá? Ele chama de low dose e high dose, tá? De aminoácidos. E aqui, olha só, para ilustrar para vocês, vamos nesse painel da curva aqui, ó. Ele tem exatamente aquilo que eu chamei a atenção no começo. A concentração de aminoácido no sangue.
E ele faz a comparação com o whey protein, tá? Então, olha só, o whey protein é essa curva de baixo aqui, ó. Você aumenta o aminoácido no sangue depois do consumo de whey protein, mas você não tem esse pico, porque tem digestão, tem que absorver, é mais lento. Quando você passa para uma dose menor de aminoácidos essenciais, ó, você já gera uma disponibilidade maior de aminoácido no sangue em relação ao whey protein. E quando você parte para uma dose maior ainda de aminoácidos, você gera uma disponibilidade ainda maior e significativa, vejam só, de aminoácidos essenciais no sangue. Então você vai ver, em função do tempo, chega mais aminoácido no sangue quando você toma aminoácido isolado. Claro, porque aqui você está tomando aminoácido essencial e aminoácido não essencial também. E ainda tem tudo que eu falei, digestão, absorção, etc. Aqui é só absorver, passa rápido, tá? E existe uma questão de dose e dependência, olha só. Quanto mais eu tomo, mais aminoácido chega, tá? E aí a gente está vendo aqui um primeiro resultado, que se chama síntese proteica muscular. Isso não é hipertrofia, tá? Isso é o quanto de aminoácido entra dentro do músculo. Só músculo esquelético aqui. É o único tecido que está sendo avaliado. Então, olha só que interessante, né? Se você tomar whey protein, entra aminoácido no músculo e aumenta a incorporação de aminoácidos lá dentro. Isso é síntese proteica. É incorporação de aminoácido dentro do músculo, né? Se você tomar uma dose pequena de aminoácido, você vai conseguir atingir a mesma resposta em relação ao whey protein. Se você tomar uma dose maior de aminoácido, o artigo sinaliza um efeito estatístico aqui para você aumentar mais essa síntese proteica. Embora, não sei se clinicamente isso é relevante. Uma coisa é olhar número, outra coisa é olhar o efeito clínico lá na frente. Mas, enfim, a disponibilidade de aminoácido maior gera uma síntese proteica maior. Mas, vejam só, não é uma coisa tão expressiva assim, quando você compara uma barra com a outra, e passa a impressão de que o músculo também não gosta tanto de aminoácido assim, porque se você dá uma dose X, ele incorpora, e se você dá 2X, ele não aumenta tanto assim, né? Então o músculo parece que tem um teto, ele tem um limite. Não adianta ficar ofertando aminoácido, se o teu objetivo é alimentar só o músculo. O músculo tem o seu time, ele tem o seu momento e os momentos mais propícios para que você consiga fazer essa abordagem com ele. Mas quando a gente olha para a nossa massa livre de gordura, que não é músculo, massa livre de gordura no corpo é tudo que não é gordura. Osso, os outros tecidos. E isso tem uma dinâmica importante. Afinal, quando nós nutricionistas calculamos o gasto calórico de repouso, a gente não está vendo a resposta do músculo. A gente está vendo a resposta da massa magra, da massa livre de gordura. Então, atender o músculo é importante quando você come, mas atender os outros tecidos também é importante, porque eles são responsáveis também pelo nosso gasto energético de repouso. E se a gente quer otimizar o nosso gasto energético de repouso, esses tecidos têm que funcionar. Eles têm que ter substrato. O turnover deles tem que ser atendido também. Eles só são diferentes. O turnover, a velocidade do músculo é uma, a velocidade do fígado é outra, do intestino é outra, mas esse do coração é outra. Mas esses tecidos estão trabalhando. E em função deles, que são os tecidos que nós chamamos de esplênicos, né, que aparecem muitas vezes na composição corporal ali, como volume residual, quando a gente faz antropometria, esses tecidos são responsáveis pelo nosso gasto energético, né? Então, se o músculo não aproveita esse excedente de aminoácidos, os outros tecidos aproveitam sim. E aqui a gente está vendo não o músculo, mas a gente está vendo o balanço proteico corporal. Então, olha só, síntese proteica corporal como um todo, né? Degradação proteica corporal e o NB, que é o Net Balance. Então, Protein Synthesis, Protein Breakdown e aqui o Net Balance. E você vê que quando você dá uma dose maior de aminoácido, embora o músculo não responda tanto, os outros tecidos respondem, olha só. E não só para ganhar mais, mas para perder menos. Então, isso gera um balanço proteico corporal interessante. A ingestão de proteína, essa é a segunda, talvez, maior informação e mais importante da aula. Os outros tecidos,
eles têm uma necessidade de proteína que tem que ser atendida quando você monta a dieta. E, às vezes, fazer isso através de uma proteína intacta não é suficiente. Eu preciso, talvez, reforçar um pouco com um aminoácido livre. Por quê? Por conta de necessidade e, talvez, pela dinâmica daquele tecido. Aquela curva mais lenta para o músculo, tudo bem. Mas e para os outros tecidos? Funciona? Talvez não. Talvez os outros tecidos precisem de rapidez, dinâmica, velocidade, tá? Esse é o único trabalho que tem? Não, tem vários trabalhos que falam sobre isso de aminoácido, sobre aminoácido nesse contexto, né? Vamos olhar mais um aqui publicado, olha só, talvez essa seja a melhor revista de nutrição do mundo, né? O Journal of Nutrition. Esse também é um estudo feito com homens e mulheres sem exercício, também comparando de novo, olha só, 30 gramas de whey protein contra a suplementação de aminoácidos essenciais. E aí, de novo, a gente tem o mesmo resultado num outro estudo de uma outra revista, de outros autores, mostrando que se você comparar a proteína com aminoácido e olhar só para o seu músculo esquelético, aparentemente não tem diferença nenhuma. Ambos vão funcionar e o músculo gosta de aminoácido, mas nem tanto, porque para ele tanto faz a forma que chega. Mas quando você olha o corpo todo, além do músculo, incluindo o músculo nessa história, tá? Você vai ver que o balanço proteico corporal, ele é maior depois da ingestão de free amino acids, aminoácidos livres. Então, aparentemente, quando a gente pensa em massa magra, não em massa muscular, mas massa magra, a suplementação de aminoácidos essenciais, ela atende melhor em comparação à proteína intacta e à proteína sólida. Volto a dizer, por quê? Por conta da dinâmica, e é esse o quebra-cabeça que a gente tem que montar na dieta. O que eu quero agora? Uma curva rápida, uma curva lenta, uma curva mais rápida ainda? Eu quero saciedade, eu quero menos saciedade, eu quero evitar desconforto gastrointestinal, eu quero uma passagem rápida. O que eu estou buscando com essa refeição? E isso é um quebra-cabeça que você tem que montar caso a caso com o teu paciente. E quando o assunto é déficit calórico, que é a grande demanda dos consultórios, pessoas que querem emagrecer, seja por motivo de saúde ou motivo estético, né? Déficit energético é o primeiro princípio. Preciso comer menos do que eu gasto ou gastar mais do que eu como. Mas a partir do momento que eu entro num déficit calórico, eu me exponho mais. Eu me exponho mais a quê? A perder massa magra, se esse déficit calórico não for muito bem organizado. Se ele for muito excessivo, se a minha distribuição de aminoácidos, proteína ao longo do dia for inadequada, se as minhas curvas de aminoacidemia não forem bem montadas refeição a refeição, e se eu perder massa magra, o meu gasto calórico de repouso tende a cair. E é tudo que eu não quero que aconteça pensando em emagrecimento. E se eu fizer déficit calórico e treinar, eu me exponho mais ainda. Aí eu tenho a obrigação realmente de acertar a estratégia, porque eu estou tirando energia via alimentação e via exercício. Olha que interessante o que esse trabalho propôs. Ele pegou algumas pessoas e submeteu a 3 dias de... Desculpa, isso, 5 dias de déficit calórico. Para garantir que isso foi bem feito, essas pessoas iam até o laboratório, faziam 3 dias de dieta padrão, 5 dias de déficit calórico. Vou mostrar como que é isso aqui já já. Voltavam ao laboratório e eram estudadas nesse dia. O que elas faziam nesse dia que elas eram estudadas? Elas iam no laboratório treinar. E elas faziam uma sessão de exercício, de força, e logo depois do exercício, elas tinham 3 opções a fazer. Vamos mostrar quais são, tá? Então é isso. Déficit calórico de 5 dias, vai lá no laboratório, faz um dia de exercício, vamos tomar alguma coisa depois do exercício e vamos ver como é que se comporta o teu balanço proteico corporal. O que é mais interessante para você consumir, por exemplo, pós-treino, estando em déficit? Primeira pergunta que a gente tem que pensar é o que interfere menos no déficit calórico? O que interfere menos no déficit calórico é o que não tem caloria. E o que não tem caloria é aminoácido.
Se você for usar o whey protein dentro do déficit calórico, ele faz parte da conta, porque o whey protein tem caloria. Se você for usar proteína sólida no déficit calórico, tem que entrar na conta, porque comida tem caloria, aminoácido não tem. Então, o que interfere menos, o que dá mais liberdade para você trabalhar a dieta, é usar o aminoácido essencial. As 3 opções que as pessoas poderiam tomar seriam, depois do treino, aminoácido essencial, uma dose de whey protein ou comida. Essas são as 3 opções de pós-treino, tá? E aqui tem o modelo de déficit calórico que essas pessoas fizeram, né? Aqui é a dieta basal delas, olha só, eu vou usar essa... Aqui está a mesma coisa, só que aqui é calorias por dia, aqui é calorias por quilo por dia. Eu prefiro usar o relativo, tá? Então, olha só, elas comiam no basal delas 37 calorias por quilo de peso, no déficit energético passaram a comer 29,30, tá? De proteína, elas comiam 1,6, elas continuaram comendo 1,6 no déficit calórico. Ou seja, a redução de energia não veio da proteína. A redução de energia veio primeiro... desculpa, essa aqui é a dieta padrão, tá? É aqui, ó. Aqui que está o déficit calórico, ó. Elas passaram a consumir, ó. Aqui, ó, energy deficit, tá? Desculpa, aqui foi a dieta padrão. Elas consumiam, então, 30 calorias, ó, por quilo de peso, passaram a consumir 21. A proteína, que era 1,6, exatamente, manteve 1,6. Então, da onde eu tirei energia aqui, ó? Não foi da proteína. Um pouco do carboidrato, de 4 gramas por quilo eu passo para 2,5, e um pouco da gordura, de 0,9 eu passo para 0,5. Tá? Em porcentagem ficava assim, ó, 30% de proteína, 47% de carbo, 23% de gordura. Então comecei e fiz essa dieta aqui por 5 dias, fui ao laboratório, fiz exercício, terminei o treino, tomei aminoácido, ou tomei whey, ou fiz uma refeição sólida. Vamos lá. Vou passar aqui para ir direto para o nosso gráfico. Se eu olhar só para o músculo esquelético e não olhar para a massa magra inteira, qual é a resposta? Tanto faz. O músculo pouco se importa com isso. Ele responde bem tanto com whey protein, tanto com aminoácido, tanto com refeição sólida. Porque, como alguns autores dizem na literatura, o músculo não gosta de aminoácido tanto assim como as pessoas pensam. Porém, se eu for olhar o balanço proteico corporal, ou seja, músculo e todo o resto que não é gordura, a gente vai ver que quanto maior a disponibilidade de aminoácido durante o déficit energético, melhor é o balanço proteico corporal. O whey protein é interessante? A comida é interessante? Sim, mas eu estou fazendo uma comparação aqui. Estou vendo o que é mais interessante. E quando você joga o aminoácido no sangue lá para cima, sem caloria, interferindo pouco no déficit calórico, a resposta é melhor. Terceira informação mais importante da aula até agora. O déficit energético aumenta a necessidade de aminoácido essencial. É isso que está sendo mostrado nesta figura. Fazer déficit energético em conjunto com o treino aumenta as necessidades de suplementação de aminoácidos essenciais. Tá? É seguro suplementar aminoácidos? Super, super. Eu posso atingir um nível de toxicidade? Não é impossível, mas é muito difícil. Tá? Olha só, isso daqui é o que se estabelece nas diretrizes de recomendação de cada um dos aminoácidos essenciais. Isso daqui seria o Safer Upper Limit, que é o nível máximo tolerável, tá? Percebe que a quantidade, ó, perto do que você precisa ingerir para você chegar numa toxicidade, você precisa se dedicar bastante. Olha só, vamos pegar um aminoácido bem comum aqui, a leucina, que é um sinalizador importante. Vamos arredondar, 50 miligramas por quilo. Para você atingir toxicidade, você tem que ingerir mais de 10 vezes a mais do que isso. Ou seja, tem que fazer força mesmo para fazer coisa errada aqui, porque é difícil. A natureza favorece a gente a trabalhar com quantidades altas de aminoácido e em algumas situações isso é necessário, como a gente viu agora há pouco. Tá? Esse é um estudo que eu tento misturar algumas coisas no conteúdo da aula. A gente vai misturar um pouquinho de longevidade, porque esse estudo foi feito com idosos,
e, ao mesmo tempo, um exercício aeróbio, porque esses idosos fizeram treinamento aeróbio. São 24 semanas, tá, de treinamento aeróbio para idosos. Obviamente que isso é estruturado para o público idoso, não acho que são maratonistas aqui, que não são. Suplementando aminoácido por 6 meses, tá? É bastante gente, com uma média de 72 anos de idade, suplementando 15 gramas de aminoácido essencial. Percebe que a quantidade padrão dos estudos gira em torno disso, né? 15 gramas, né? 15 gramas de aminoácido essencial ou placebo, tá? São 3 dias de atividade aeróbia por semana durante 6 meses, tá? E com o objetivo de melhorar capacidade física, né? Composição corporal, função física mesmo, tá? E aqui a gente tem o efeito agudo antes da intervenção e tem o efeito depois da intervenção, tá? Então, olha só, o grupo tratado agudamente, efeito agudo é uma dose, né? Uma vez, uma sessão, uma vez só. Olha o que acontece, né? Se um idoso for submetido ao exercício aeróbio, uma sessão, mais a suplementação de aminoácido, olha a síntese proteica muscular dele, ó. Ela mais que dobra. Olha como a disponibilidade de aminoácidos é importante. E para o público idoso, isso tem um apelo especial, porque o idoso ele tem dificuldade de mastigação, ele tem dificuldade de digestão e ele sofre de inapetência. Ele não tem tanta fome assim, né? O que é mais confortável para o idoso? Ficar digerindo proteína ou tomar um aminoácido que não tem digestão, não gera desconforto, né? Não precisa mastigar também. É muito mais seguro e muito mais eficaz para essa população, tá? Se você fizer só a suplementação de aminoácido para esse idoso, sem o exercício aeróbio, você também já gera um impacto positivo. Então, isso mostra que o envelhecimento, assim como o emagrecimento, aumenta a necessidade de aminoácido essencial. E quando você tira um aminoácido, olha só como cai a síntese proteica, né? Olha só que você dá um placebo, né? Ó, mais o exercício faz o seu papel, mas aquele efeito da disponibilidade de aminoácido ele desaparece, ó. E quando você tira o exercício e tira um aminoácido, você entra em déficit, tá? E você passar 24 semanas fazendo isso, você coloca essa pessoa num estado pós-intervenção muito mais interessante, tá? Então, é funcional, é esportivo e é terapêutico também. Do lado funcional, tudo que eu marquei em vermelho aqui é que foi capacidade física melhorada ou aumentada em função do treinamento e da suplementação de aminoácidos. Então, a gente tem, olha só, VO2 aumentando, que é uma capacidade cardiorrespiratória bem importante, relacionada à longevidade também. A velocidade de marcha, de caminhada, isso infere equilíbrio, menor risco de queda, locomoção, independência, qualidade de vida, menor custo com hospitalização, tudo isso está envolvido nesses testes aqui. E você tem, sempre que você disponibiliza aminoácido, olha só, você tem um efeito bem interessante. Quando você combina aminoácido com exercício, é a combinação ideal, aí você vai ver uma maior gama de resultados aqui, aumentando, tá? Existe horário certo para suplementar aminoácidos essenciais antes ou depois do exercício? Isso faz a diferença, seja para um idoso, seja para uma pessoa que está emagrecendo, seja para uma pessoa saudável? Como eu falei, tudo isso a gente trata com muito detalhe quando a gente vai lá para o nosso workshop de 8 horas, que a gente tem lá um dia inteiro de estudo sobre isso. Mas, para trazer uma palhinha aqui para vocês, existem 2 estudos bem interessantes sobre isso. Esse primeiro é muito famoso, publicado em 2001, é um estudo que é questionado até hoje, porque tentaram reproduzir esse trabalho e não conseguiram. Esse é o único estudo que mostra que suplementar aminoácido antes do exercício é melhor do que suplementar aminoácidos depois. Tentaram reproduzir isso de várias maneiras, por desconfiança, por tentar entender melhor o processo. Nunca ninguém conseguiu chegar no mesmo resultado. Então, não se sabe muito bem o que aconteceu aqui. Nicastro, manipularam os dados. Acho pouco provável, porque as pessoas que estão aqui nessa lista de autores são pessoas muito importantes para a nutrição. E são pessoas muito confiáveis. Tem 3 nomes aí, 4 nomes aí que eu estou vendo agora aqui, que são autoridades no assunto e tem estudos belíssimos aí que nos ajudam bastante.
Foi um estudo que mostrou um resultado irreplicável, simplesmente isso. E tem estudos que mostram, e aí a grande maioria fala, que suplementar depois do exercício é o melhor momento quando a gente pensa em turnover proteico, composição corporal mesmo, tá? E esse depois do exercício, já foi feita a comparação, né? Olha, logo depois, 1, 2 horas depois, ou 3, 4 horas depois. Aparentemente, tanto faz, tá? Tanto faz, porque essa história de janela anabólica ou janela de oportunidades, que é a janela que está aberta até hoje, que nunca ninguém achou, nunca ninguém conseguiu caracterizar ela, é um conceito meio utópico, enfim, ela não parece que não é o determinante. O pós-exercício, você tem uma sensibilidade tecidual melhor para você fazer a captação desses aminoácidos e aumentar o turnover ali dentro, tá? Então, acho que isso é o mais importante. Resumindo, aminoácidos, então, tá? Suplementação de forma livre, ou seja, não atrelada à proteína nem à comida, tá? Estimula significativamente os turnovers proteicos teciduais, tá? Muito mais do que você usar comida, muito mais do que você usar proteína intacta. Isso porque aumenta a concentração do sangue, no sangue muito rápido e entrega aminoácidos para os tecidos de uma maneira mais rápida, tá? Não interfere nas refeições, não tem caloria, não tem digestão, tá? Não gera desconforto gastrointestinal. Isso é importante. A dosagem, embora tenha um range grande da literatura de 1,5 a 18, fica em torno de 15 gramas. 12 a 15 gramas, tá? É o que os estudos mais sugerem para nós hoje. Tá aqui, ó. 15 a 18 gramas. Eu diria 15 gramas seria a dosagem mais consistente, tá? Populações que estão em déficit, emagrecimento, idosos, sarcopenia, têm uma necessidade aumentada. E isso faz, a suplementação faz com que os parâmetros funcionais melhorem, tá? Então, é importante trabalhar a suplementação, sim. A gente tem que falar o que precisa ser dito. É importante suplementar aminoácido essencial durante o processo de emagrecimento. É importante suplementar aminoácido essencial durante a sarcopenia. Isso tem que ser feito. É importante, tá? Várias condições clínicas estão em estudo. A sarcopenia talvez é o que a gente tenha mais evidência, mas existem tantas outras aí que estão sendo estudadas e vocês vão encontrar na literatura e também vão ver um pouquinho lá no nosso workshop quando vocês forem lá visitar a gente nos seminários da Performance Nutrition, tá? Tem muitas condições. Inclusive, nós temos até uma diretriz, nós já temos um posicionamento, que é uma sugestão de leitura também, para que vocês abordem esse tema dentro do consultório de vocês, com o time de vocês, com os profissionais que trabalham com vocês. Suplementação de aminoácidos essenciais. É a diretriz da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que fala de esporte e fala da parte clínica também, tá bom? Vou deixar aqui o meu contato para vocês de novo, para quem quiser conversar comigo depois da aula. Tem aqui a minha rede social, quem quiser discutir alguma coisa da aula, alguma coisa que não ficou clara, pedir alguma ajuda. E vou disponibilizar, que é muito importante, isso sim, que vocês sigam mais do que eu, a performance, porque é através da performance que a gente cria essas oportunidades como a de hoje, de conversar, de se encontrar, de discutir ciência a fundo e fazer uma nutrição séria e embasada. Então sigam lá o Instagram da Performance para vocês terem as próximas datas que nós estaremos juntos, tá? E vão até o canal do YouTube também consultar lá todos os materiais e aulas como essa que estão disponíveis lá para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu acho que temos alguns minutinhos para pergunta, né, Patrícia? Muito obrigada, doutor Humberto Nicastro. A aula é excelente, como sempre, apresentando com muita propriedade esses dados que são muito importantes para os profissionais prescritores, né? Sim, já temos uma pergunta aqui da Marina Silva Bailão. Boa tarde. Idoso com função renal comprometida, insuficiência renal, por exemplo, a suplementação com aminoácidos é recomendada? Não sei se foi abordado, estava em atendimento e atrasei para entrar. Desculpa e obrigada. Foi abordado idoso, Marina, mas não foi abordado idoso com essa patologia, tá?
Você perguntou se é recomendado. Se a gente falar que é recomendado, a gente está falando que a gente está querendo tratar a insuficiência renal com aminoácido. Não é recomendado aminoácido para tratar a insuficiência renal. Mas se a sua pergunta acho que é o contrário. Se pessoas com insuficiência renal é seguro suplementar aminoácido? Sim, é seguro suplementar aminoácido. Inclusive, volte aqui, insuficiência renal é uma condição que a literatura coloca como um potencial efeito terapêutico. Bom, a Juliana Schmidt agradeceu. Obrigada, professor. Terei que sair da aula. Até a próxima. Obrigado. A Alessandra Leal, tem opção de aminoácidos essenciais mais palatáveis? Bom ponto. E esse é um ponto legal de falar. Veja, palatabilidade é uma coisa que é pessoal. O que para mim é bom, para você pode não ser tão bom, e vice-versa. Então não dá para generalizar, dizer que aminoácido é menos ou mais palatável. Tem pessoas que consomem o whey protein de doce de leite da Performance, que eu tomo todo dia e acho maravilhoso, e tem pessoas que preferem um outro sabor. Isso não quer dizer que o de doce de leite é ruim e o outro é melhor. É só a opinião pessoal dela. E o mesmo vale para aminoácido. Só que quando a gente fala de proteína, a gente está acostumado a falar de coisas doces, que tem sabores exóticos e tudo mais. Suplemento não é sobremesa. Suplemento não foi feito para ser um doce. Também não é para ser a pior coisa do mundo, mas é um suplemento. Eu não vejo ninguém pedindo Novalgina mais palatável. Quando a pessoa tem que tomar Novalgina porque ela está doente, ela toma. E aí, muitas vezes, ela toma e daqui a pouco ela já conhece o gosto e isso passa. Não é para ser um remédio, mas também não é para ser uma sobremesa. O nosso paladar ele vai se adaptando. E nós, nutricionistas, que temos a obrigação de tornar isso executável. Então, se a pessoa não consegue tomar isso com água gelada pura, a gente tem que achar alternativa para que isso funcione dentro das preferências daquela pessoa. Não é a indústria que tem que fazer um negócio bom para todo mundo. A indústria tem que fazer algo que funcione. E nós, nutricionistas, temos que achar a solução individual para cada pessoa. Muito bom. O doutor Adriano Gasparin solicita a aula em PDF. Ela vai ficar disponível no YouTube, para você assistir quando você quiser, e a gente disponibiliza os artigos, sem dúvida, para você ler com bastante calma. Aí a Jussara agradece, obrigada, professor. A Lígia Gabardo, maravilhosa essa aula. E aí o doutor Adriano Gasparin faz uma pergunta. Aminoácido essencial endovenoso ou IM? Não sei o que significa a sigla. Muscular. Adriano, o nome dele, né? Isso. Adriano, como eu sou nutricionista, eu não posso ir além da via oral. Está fora da minha competência. Eu não posso fazer isso. Então, todos esses trabalhos que eu falei aqui, eles são de via oral, tá? Então, eu não sei te responder se isso se reproduz no endovenoso ou no intramuscular. Depois a gente pode conversar em off, assim, a gente pode tentar falar um pouco sobre isso e eu tentar achar alguns trabalhos para te ajudar. Aí, nessa mesma pergunta, ele complementa. Qual a periodicidade se não pode usar o whey semanal? Não, como assim? Deixa eu ver se eu entendi. Qual a periodicidade se não pode usar o whey semanal? Eu acho que se você puder refazer a pergunta para eu não responder errado aqui, eu te agradeço, porque eu não entendi. Desculpa a minha limitação. A primeira parte da pergunta, ele pergunta aminoácidos essenciais endovenoso ou intramuscular. Tudo bem. Aí na segunda, qual a periodicidade se não pode usar o whey? Semanal? A pessoa não pode usar o whey, qual a periodicidade de usar o aminoácido? Acho que é isso a pergunta. Aham. Tá bom. Nem acho. Adriana, aí a gente vai ter que montar aquele quebra-cabeça, tá? De entender em que momento que esse aminoácido vai somar com a comida e onde que a gente vai encaixar ele. Exemplo, a gente pode montar um lanche da tarde onde a pessoa não precise buscar proteína no alimento, nem proteína no suplemento proteico,
mas ela toma um aminoácido, e vou dar um exemplo, e ela come um pão com queijo, por exemplo. Então, ela garantiu o aminoácido ali dos aminoácidos e comeu alguma coisa ali na refeição, que não precisou ser proteína na refeição. Então, essa periodicidade vai depender muito da dieta, tá? Eu diria que, assim, o pós-treino é um momento interessante. Bom, Leonardo Patrick, nutricionista, muito boa aula, Nicastro, obrigada. Obrigado você. Aí a Fernanda Ferreira, pode voltar ao penúltimo slide? Penúltimo, esse, deve ser para você tirar a foto, pode estar aí. Eu quero estudo, né? Isso, deixa aí um pouquinho para ela. Marina Silva, bailão, sim, suplementação, obrigada. Bom. Fernanda Ferreira, ele já voltou, obrigada. Doutor Adriano Gasparim, aula tópica, ótima comparação com a palatabilidade da Novalgina. Vale para tudo, né? Eu acho que vale para tudo. E acho que é importante, a Patrícia pode até me ajudar um pouco nisso, falando como performance. Eu vou falar aqui um pouco como nutricionista e como parte técnica, mas a gente escuta, né, de paciente, olha, mas o aminoácido ele é meio amargo, não é tão gostoso, assim. Sim, aminoácidos, eles têm um efeito, um sabor residual mesmo. Se você suplementar aminoácido puro, é intragável, realmente, não tem como tomar. Quanto mais você isola o aminoácido, mais você vai mexendo no sabor dele. Então, a gente tem que deixar, e não pode sujar o produto tanto, né? Então, se você quer deixar ele muito gostoso, você vai acabar sujando, você vai acabar colocando coisas ali dentro que diminuem a qualidade do produto. Então, eu acho que aí a Patrícia pode falar que do produto da performance, para vocês entenderem o limite, né? Essa linha tênue de falar até onde a gente pode ir para mexer em sabor, né? Sem alterar tanto a qualidade do produto. Sim, muito bem observado, doutor Humberto, porque os aminoácidos que a Performance Nutrition utiliza, todos os aminoácidos são comprados da Ajinomoto, que é a maior produtora de aminoácido mundial. E o método deles de obtenção desse aminoácido é por fermentação. Então, eles acabam fermentando a partir do melaço da cana-de-açúcar, né? E com as famílias de bactérias que vão fazer, vamos supor, a leucina, a isoleucina, enfim, todos os aminoácidos essenciais, não essenciais, condicionalmente essenciais, todos que a gente acaba utilizando da Ajinomoto, possui essa forma de obtenção. E quando você vai isolando, né, isso acontece desde a proteína até chegar lá no aminoácido, quanto mais você vai fazendo essa concentração, a palatabilidade não é boa, de fato. Então, a indústria, nós da indústria, temos uma limitação quando se trabalha com os aminoácidos, porque nem sempre ele vai ter uma palatabilidade tida como gostosa por todos nós. Então, ainda que a Performance Nutrition consegue ter, por exemplo, um síntese, que é um aminoácido que é da categoria dos aminoácidos essenciais, muito saboroso, né? Misturado ele numa água gelada, ele fica parecendo entre aspas, aí, um suco, uma bebida. Suco cítrico fica bom também, porque suco cítrico é de baixa caloria, né? Então, por exemplo, água com limão, água com gás também, a palatabilidade dele melhora. Exatamente. E aí temos outros exemplos, né? Por exemplo, de aminoácidos, né? Não falando de aminoácidos essenciais, como o Dr. Humberto pontuou muito bem no início, quando ele dizia aminoácidos essenciais, não estou falando só de BCAAs, né? Mas na linha nós temos o BCAA mastigável, que também é um aminoácido, também adquirido da Ajinomoto, e ele é muito palatável. Então, assim, aquilo, é muito particular, mas não tem como deixá-lo tão saboroso por conta da obtenção dele, né? Então, isso é muito importante de se observar. E aí, ao passo que você, se você tem contato com um aminoácido que é extremamente saboroso, então
tem que prestar atenção, porque deve ter outras coisas ali que não é somente o aminoácido. É isso aí. A doutora Priscila Vildoso, aula top. Como eu computo a quantidade de aminoácido essencial no cálculo dietético? Bom, aí tem a forma anos 80, 90 de fazer que é na mão, que eu acho que hoje em dia não dá tempo mais, pelos nossos, né, nosso tempo ficou cada vez mais escasso. E aí tem que ver o software que você usa para calcular e montar a dieta, né? O software normalmente ele fornece essa informação, porque quando você cadastra um alimento lá, ele tem que ter a tabela de composição daquele alimento. E aquele alimento, isso engloba fibra, sódio, micronutrientes e tudo mais, e aminoácidos essenciais também, tá? Muito bom. A Renata Starling Torres, excelente aula. Ajuda muito na prática clínica. Obrigada. Obrigado, você. Perla Nogueira Araújo, eu estava em atendimento e entrei mais para o final da apresentação. Desculpe se falou sobre isso e eu me repeti. Não, acho que aqui, ó, no caso do idoso com sarcopenia, um sachê do síntese já atende à recomendação? Depende da dieta. Aí que tá, depende da dieta. Depende do quanto que você vai ter que recorrer ao aminoácido para ele enriquecer a dieta desse idoso. Pode ser que sim, pode ser que um, pode ser que dois, três, aí depende da dieta. Ele vai vir para enriquecer a dieta. Muito bom. Bom, eu acho que foram essas dúvidas, doutor Humberto. Quero agradecer aí a participação de todos, mais uma vez, agradecer sua aula excelente, e sigam as redes sociais, o Instagram da Performance Nutrition, o canal do YouTube, que todo esse material e muito mais está lá. É isso. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Fiquem bem e a gente se vê por aí nos próximos. Obrigada. Tchau, tchau.